Vamos a Deus em oração mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos porque foi o Senhor quem trouxe cada uma de nós aqui. Nós, as tuas servas, as tuas filhas, que desejamos tanto aprender sobre o Senhor, ó Pai. Deus, permita que tudo o que aconteça neste lugar, neste dia, aponte unicamente para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vou tentar abaixar só mais um pouquinho, porque eu sou baixinha. Assim. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês. Essa oportunidade tão preciosa. Eu já conheci essa igreja de ouvir falar, e o que eu conheci sobre essa igreja foi que são irmãos muito fiéis às Escrituras, e graças a Deus por isso. E que são irmãos muito gentis, e eu já pude comprovar isso, mas hoje eu vou levar mais uma característica dessa igreja, é que é uma igreja que tem muita criança, e que tem muita criança por vir, que tá chegando aí também. Ai, gente, isso é uma bênção, né? Então, glória a Deus por isso também. E eu quero parabenizar as irmãs que tiraram um tempinho para poder estarem aqui, para a gente tratar de um assunto que tem causado tanta confusão na mente das mulheres, especialmente. Eu sei que a agenda de vocês é bem ocupada, principalmente mulher, mãe, esposa, tem tanta coisa para fazer, mas vocês separaram um tempinho para poder estarem aqui. E glória a Deus por isso. Bem, como a irmã, desculpa, me ajuda a lembrar seu nome. Ludmila, me perdoe, eu sou péssima com nome. Vocês vão se acostumando com essa falha minha. Então, como a irmã Ludmila mencionou, há pouco tempo, né, pela graça do Senhor, eu pude publicar um livro, né, sobre a estrutura do movimento feminista. Na verdade, é um livro resultado de 5 anos de pesquisa, e não tem nada sobre mim, não tem nada sobre a minha opinião. É puramente o resultado de uma pesquisa, fazendo um contraponto com a palavra do Senhor, a Bíblia. E esse livro apresenta o feminismo do ponto de vista teórico, histórico, político, ideológico e também ideológico e teológico, que são os princípios mais relevantes que eu considero para essa obra. Foi publicado ano passado, no início, aí se esgotou a primeira edição, bem antes daquilo que a gente tinha pensado. Aí a gente providenciou a segunda edição, essa é a segunda e também já está acabando. Eu preciso providenciar mais e tudo para a glória do Senhor. Que tudo aponte para a glória do Senhor somente. Bem, queridas, eu gostaria de, antes de mais nada, convidá-las para a gente olhar para os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Será que eu posso tirar daqui o microfone? Acho que eu vou ficar mais à vontade. E também é porque eu quero ficar mais perto de vocês. Pronto. Ai, obrigada. Tô sabendo que você tá esperando o bebê, é isso? Não, eu tô sabendo de tudo, gente. Não, sabe aquela irmã que você precisa saber de uma informação? Sou eu, prazer. Ó, então nós vamos olhar rapidamente para os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, sendo que no primeiro capítulo nós encontramos a boa e perfeita criação divina. Encontramos o Senhor criando os céus, a terra, os luzeiros, né, lua, sol, répteis, animais selváticos, domésticos, e ele vai criando até o versículo 26, e ele faz uma análise, e aí de repente ele olha para toda a sua criação e ele diz que é bom. E aí, quando chega no versículo 27 do capítulo 1, nós lemos que criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vejamos que não há uma terceira opção. Encontramos homem e mulher
sendo criados pelo Senhor. E nós encontramos aqui também a definição daquilo que o mundo tem se perdido, daquilo que nós precisamos ter uma convicção muito plena da nossa identidade. A nossa idade está afirmada naquilo que lemos aqui agora, a imagem do Senhor, a imagem do Senhor. Dessa forma, a nossa identidade, nós não somos aquilo que a terapia está dizendo, nós não somos aquilo que Freud define, nós não somos aquilo que o nosso passado nos fez enfrentar, nós não somos aquilo que os nossos inimigos declararam que somos. Não. A nossa identidade está nisso que lemos, nessa verdade absoluta, está na imagem do Senhor. E então, continuando no versículo 28, lemos: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos. Olha que precioso isso daqui, minhas irmãs. Deem continuidade à criação do Senhor. Multiplicai-vos. Isso aqui é tão precioso, isso daqui é tão gracioso, isso daqui é tão nobre que me falta adjetivo para definir essa graça. Multiplicai-vos. E é engraçado que a gente tem lido tanta informação de pessoas que têm colocado no lugar dos bebês pets. Vocês têm acompanhado isso? Então, por isso que eu fico bobona quando eu chego numa igreja e vejo tanta criança, tantas mulheres tão assim, entusiasmadas, né, com essa graça, que estão aplicando tão bem, né, o mandamento multiplicai-vos. Bem, então agora dando continuidade, no verso 31 lemos: depois que Deus cria os animais, cria, aponta, né, para toda a sua criação divina, agora no 31, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Vocês estão percebendo que agora a análise do Senhor mudou? Que antes a análise do Senhor era bom, mas depois que ele cria homem e mulher, a sua análise muda. A sua análise agora é muito bom, né? E eu quero continuar agora lendo o 15 do capítulo 2, que diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vocês estão percebendo o que Deus está designando aqui para o homem? Para que ele proteja a mulher, para que ele prepare aquele ambiente, para que quando a mulher chegue nesse ambiente, ela se sinta protegida, segura, amparada. Aqui está, portanto, aquilo que Deus designou ao homem, que seja protetor, ou seja, a verdadeira liderança. Não é isso? 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda, repito, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Perceba, livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, percebam, certamente, não há dúvida, certamente morrerás. Então, essa ordem aqui, dada pelo Senhor, ficou muito clara. Havia apenas uma árvore da qual não era para se comer, mas de todas as outras se poderia comer. Então, nós agora lemos o verso 18 e diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom. Então, olha, uma única coisa na criação que o Senhor identificou que não era boa, né? Disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, compatível. Ou seja, essa historinha que a gente tem ouvido aí fora, de que a liderança é designada ao homem, e isso reflete inferioridade à mulher, porque ela é competente, tanto como é verdade, ela possui competência intelectual, mas não se trata disso.
né? E encontramos aí, porque a Bíblia é machista, porque está colocando a mulher como inferior, não sei o quê. Vocês estão percebendo que o Senhor identificou que não era bom que o homem estivesse só, e a criação dele, portanto, só se deu por completa quando ele criou a. Gente, é um cuidado, é um zelo, um tratamento tão especial para conosco, né? E infelizmente isso não tem sido observado. Bem, então agora chegamos no capítulo 3. E no capítulo 3, nós iniciamos com uma palavrinha dizendo mas. Vocês encontraram aí? Observem. No capítulo 3 da Bíblia de vocês, tem essa palavrinha mas ou não? Tem alguma diferente? Mas. Tá. Então, mas, o que que é esse mas? Gramatical. Mas, né? Ora, mas tudo isso, ora, mas, o que que é isso gramaticalmente falando? Uma conjunção adversativa. O que que é isso? O que quer dizer essa conjunção adversativa? Diferentemente do que está acontecendo nos capítulos anteriores. O que que está acontecendo nos capítulos anteriores? Está acontecendo a boa e perfeita criação do Senhor, pois onde há a palavra do Senhor, há perfeição, a harmonia e a vida. Diferentemente do que estava acontecendo anteriormente, agora entra em cena um outro ser. Mas a serpente, e em Apocalipse nós encontramos a palavra serpente para se referir a Satanás, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda. Vocês se lembram que agora há pouco a gente leu que não era, não existe isso, não existiu isso de toda, era só de uma árvore. E ela vai, né? E é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Vocês estão percebendo o que a serpente está fazendo aqui? Colocando dúvida, colocando em dúvida a palavra do Senhor. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis. Deus não disse para não tocar. Ela que acrescenta isso, comprovando aqui, portanto, que ela tinha sim noção do mandamento do Senhor, que não era para comer. Então ela acrescenta por conta dela: nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então agora ela não coloca em dúvida a palavra do Senhor, ela acusa o Senhor de mentiroso, ela acusa o Senhor de egoísta. É muito além do que ela fez no início do diálogo dela com Eva. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido. E ele comeu. E aqui está a primeira vez na história em que um ser ofereceu à mulher poder ou empoderamento em troca da desobediência ao Senhor. O prefaciador deste livro, o pastor Rodrigo Musselin, numa parte do prefácio, ele fala que ele era feminista e não sabia. Eu, Érica, também. Eu era feminista e não sabia. Não porque eu militasse em favor do feminismo, não, nada disso, mas porque eu reproduzia falas, pensamentos, sem saber as suas origens. E eu fui descobrir só durante as pesquisas. E eu comecei a pesquisar e no meio do caminho eu pensei: eu acho que eu sou uma feminista sem saber. E possa ser que alguma outra pessoa, alguma outra mulher, talvez seja também uma feminista sem saber. E possa ser que alguém precise ler o que eu estou lendo. E por isso, tomei a decisão, pela graça do Senhor, de publicar então o resultado dessa pesquisa. Bem, ah, queridas, a minha proposta para vocês nessa noite
É claro que não vai não é impossível a gente abordar, o conteúdo que tem nessas 300 e poucas páginas, impossível. Mas eu quero fazer com vocês uma viagem. E nessa viagem a gente vai passar pela linha pela linha do tempo do movimento feminista. Então a gente vai, sair da origem do movimento feminista, a gente vai conhecer a primeira feminista teórica num período que ainda nem era conhecido, né, como feminismo ainda, né, chamado proto-feminismo. Vocês já ouviram falar sobre esse período? Depois a gente vai passar pela primeira onda. Ali na primeira onda a gente vai olhar para três feministas teóricas, na minha opinião, as mais importantes, sendo elas Elizabeth Stanton. Nós vamos olhar para Alexandra Kollontai, nós vamos olhar brevemente também para Margaret Sanger. Aí a gente vai chegar na segunda onda e a gente vai olhar também rapidamente para três feministas, sendo Kate Millett, Simone de Beauvoir e também Beth Friedan. E nós chegaremos em nossos dias atuais, que é a terceira onda. E nós falaremos rapidamente sobre duas feministas teóricas, que são Judith Butler, que está viva ainda, e também sobre Monique Wittig. Gente, eu cortei meu cabelo hoje. Vocês já passaram por isso? Vocês são mulheres, vocês têm que me apoiar, vocês já passaram por isso, né? E é normal a gente ficar se sentindo assim, estranha, não é? Parece que tá faltando alguma coisa, mas vamos lá, a gente vai se acostumando. É porque eu passei por um corte químico. Alguém já passou por corte químico? Ai, gente, eu conto pra vocês depois. Eu abracei meu corte, estou encarando o corte. Não, não estou porque eu tosei, né? Mas eu falei, seja o que Deus quiser, Senhor, me dê força e eu vou abrir mão daquilo que não me pertence mais. Nós saímos completamente da. Desculpa. Bom, vamos então dar início à nossa viagem. E eu quero deixar com cada uma de vocês uma tarefa, uma missão. Vocês vão analisar se o movimento feminista, se o feminismo é ou não compatível com o cristianismo. Vocês já ouviram falar sobre o feminismo? Não já? Vocês já ouviram falar que o feminismo em algum momento foi cristão? Já ouviram essa frase? Eles falam muito sobre isso. Então, essa é a missão de vocês. Vocês vão analisar se o feminismo é ou não compatível com o cristianismo. Bom, vou deixar por conta de vocês. Cada um vai fazer a sua análise. O feminismo surge no mesmo período daquela corrente filosófica chamada Iluminismo, né, no século XVIII. E então, nesse período, né, pegando uma carona com o movimento, com a corrente filosófica do iluminismo, se pretendeu varrer da história o sagrado e, no lugar do sagrado, colocar a razão, de modo que a razão passou a ser a lente para a interpretação total sobre tudo, sobre todas as áreas da vida. Então, seria essa ideia, né? Nesse mesmo período surge o movimento feminista. No século XVIII. Eu quero destacar aquela feminista teórica considerada pioneira, a primeira, a fundadora do movimento feminista, chamada Mary Wollstonecraft. Então, ela publica em 1792 um documento chamado Reivindicação dos Direitos da Mulher, e nesse documento ela reivindica, né, alguns direitos civis, mas um direito, entre eles, um direito me chama atenção, que é o direito à educação igualitária. Ou seja, ela estava reivindicando o direito de que as mulheres tivessem acesso à mesma educação que os homens tinham. Algum problema? Nenhum. Justo. Porém, o que me chama atenção é que ela interpretava
masculinidade e feminilidade como uma consequência social, ou seja, ela entendia que feminilidade e masculinidade, tudo isso era consequência de como a pessoa era educada, estava associada à cultura, e que se uma mulher fosse educada como um homem, ela seria como homem. Ela despreza a questão biológica, ela despreza o fator criacional, né, que para nós é tão importante. E então, alguns estudiosos acreditam que aqui está aquilo que eles chamam de sementinha da ideologia de gênero. Nós estamos aqui falando sobre ainda no século XVIII. Mary Wollstonecraft também faz contato com alguns libertinos. E, Érica, por que você vai falar sobre a vida pessoal desta feminista? Eu vou falar porque aquilo que elas viveram, elas escreveram, elas ensinaram, e isso está ecoando nos dias de hoje, isso está presente nas universidades, isso está presente nas literaturas que os nossos filhos, os nossos netos estão sendo obrigados a ler, porque isso tudo tem sido cobrado nos exames, nos vestibulares. Eu estive no chão da universidade, eu fui obrigada a ler isso, e eu fui cobrada, e eu fui obrigada, não fui obrigada porque eu fui rebelde, eu não escrevi o que eles queriam, mas eles estão obrigando o aluno a ler e a escrever, porque senão eles não tiram a nota que é exigida. E isso vale para a universidade, vale para o ensino médio, enfim, isso tudo está presente nas literaturas que estão sendo cobradas. Bom, Mary Wollstonecraft, então, tem o contato, seu primeiro amante, Gilbert Imlay, que era contrário a casamento, a vida monogâmica. Ela tem esse contato com ele, fica grávida dele, ele vai embora. E com ele, ela aprende sobre o tal amor livre. O que é esse amor livre? O amor livre era relação com várias pessoas. Relacionamento com várias pessoas ao mesmo tempo. Ela aprende isso com ele, ela fica grávida dele, ele vai embora, arruma outra mulher, ela vai atrás dele, fala com outra mulher para eles terem, para elas dividirem o mesmo homem. É claro que a mulher não aceita, ela volta, tenta suicídio. Não estou aqui questionando a vida emocional dela, não é isso. Profundo respeito por ela nesse sentido. Ela, então, volta e começa a escrever sobre o tal amor livre, que mais tarde se tornou o poliamor. Hoje é o poliamor. Vocês já ouviram falar? E olha só, o quanto isso fere as Sagradas Escrituras. Vocês se lembram do que está escrito em Êxodo 20:14? Não adulterarás. Vocês se lembram do que está, salvo engano, do que está em Gênesis 2:14, que diz assim: deixará, pois, o homem, pai e mãe, se unirá à sua esposa, à sua mulher, e com ela se tornará uma só carne. Exclusividade. Número 2. Homem e mulher. Exclusividade emocional, espiritual, moral. Então, aí começa a criar a estrutura do movimento feminista. O feminismo começa daí, a partir desses libertinos. E no meu livro tem alguns deles, e eu falo com mais profundidade sobre como isso influenciou e tem influenciado o feminismo. Bem, sobre Mary Wollstonecraft, uma outra coisa que me chama a atenção sobre ela é que o argumento que ela usava para poder fazer suas reivindicações sobre direitos civis era que a mulher precisava ter o direito à educação para se tornar uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor cristã. Louvável. Louvável, digno, razoável. E ela não encontrou nenhum lugar para fazer essas reivindicações. Pasmem, foi no chão de uma igreja que ela encontrou espaço para fazer reivindicação, mostrando que o cristianismo sempre deu atenção às mulheres. Não houve na história nenhum líder que teve tanta compaixão, tanto respeito pelas mulheres como Cristo, assim como nós bem sabemos. E então,
os religiosos da época deixaram ela fazer as reivindicações no chão da igreja e ela dizia: Olha, nós precisamos ter a mesma educação para nos tornarmos melhores mães, melhores esposas, melhores cristãs com mais virtudes. Pasmem. Depois que as mulheres, portanto, alcançaram o direito da educação, as feministas começaram a odiar filhos, a odiarem os homens, maridos, casamentos, a quebrarem templos religiosos, objetos religiosos e começaram também a propor uma nova deusa no lugar de Deus, uma deusa chamada Sofia. Vamos entrar na primeira onda. Na primeira onda, eu gostaria de destacar Elizabeth Stanton. Elizabeth Stanton foi quem liderou a então reunião chamada oficialmente reunião feminista, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 1848 em Seneca Falls, Nova York. Ali, elas entregaram um documento com base no documento da independência dos Estados Unidos, onde elas arrolaram várias, eu vou usar essa palavra, várias reclamações. Eu tenho esse documento no meu livro com alguns comentários. E aí, ela arrola essas reivindicações, essas reclamações. E uma coisa me chama a atenção é que ela coloca assim, ele. Ele na figura representando a figura do pai, do marido, do patrão, enfim, todo ele. E ela coloca o homem, a figura ele, como causador de todas as desgraças que as mulheres enfrentavam. É claro, existem homens que realizam coisas ruins, né, contra as mulheres. Durante o curso da história, alguns direitos das mulheres, sim, foram negligenciados por algum tempo. Nós não estamos negando essa realidade, não é sobre isso. Mas também fazer uma acusação dessa, em que envolve uma forma generalizada, colocando o homem como causador geral, único de tudo aquilo que acontece de ruim na vida das mulheres, também não é justo. E no final, por exemplo, ela dizia, ele, quando se casa com ela, a torna morta civilmente. Ele até permite que ela na igreja, que ela frequente a igreja, mas que ela não seja líder. E aí enfim, tem todo o documento aqui. Quando chega no final do documento, isso também me chama a atenção, que ela diz bem assim: nós, as feministas, gente, isso em 1848, nós usaremos de todas as nossas forças, para deter, angariar o púlpito a nosso favor. Vocês têm visto o que está em pauta nesses últimos dias, que é a ordenação feminina. Vocês têm lido, ouvido alguma coisa sobre isso? Isso começou em 1848, quando elas, a partir desse documento, declararam que iriam usar de todas as forças para angariarem a favor delas o púlpito. Isso não é coisa nova. Acontece que a agenda progressista começa lá atrás e eles são muito, muito determinados e organizados. Nós também deveríamos ser mais assim. Pois bem, e outra coisa que elas colocam nesse documento é que elas iriam usar de todas as forças para terem a favor delas a mídia. O que quer dizer isso? Muitas pessoas, por onde eu tenho passado, me trazem essa informação, que tudo que elas sabiam até então sobre o feminismo, elas tinham ouvido falar através da mídia. Então, que o feminismo está presente na TV, nas séries, nos filmes, nas canções, nas literaturas, na palma da nossa mão, na internet, o tempo todo, isso nós já sabemos. Isso é nítido. E isso é algo que foi proposto nessa época, 1848. Então, nós vamos fazer de tudo para ter a mídia a nosso favor.
Nós não temos visto isso acontecer, as artistas, as cantoras, todas se levantando em defesa do feminismo, mas é de forma tão sutil e a fala delas é sempre uma fala tão bonita que a gente fala, nossa, faz todo sentido. Mas vocês se lembram de Mary Wollstonecraft? Tem que ter educação para a gente se tornar melhor mãe, esposa, e depois começou a quebrar templo, objetos, odiar filho, marido, enfim. Bom, Elizabeth Stanton teve 7 filhos, foi casada, e aí ela classificou. A Elizabeth Stanton, olha que interessante. Ela é o reflexo daquilo que algumas pesquisas mostram, uma realidade muito triste. Que uma média de 70% dos jovens cristãos, quando chegam na universidade, abandonam a fé. Já ouviram falar sobre isso? 70% dos jovens cristãos, quando chegam na universidade, abandonam a fé. Elizabeth Stanton é um reflexo disso. Veja bem, ela foi criada no lar cristão, ela conheceu muito bem a Bíblia, ela foi educada pelos pais com a Bíblia nas mãos. Quando ela abraça esse movimento feminista, ela define casamento como escravidão, define filho como angústia e sofrimento, e ela chega ao ponto de escrever um livro que os estudiosos chamam de Bíblia feminista, mas não. O livro se chama A Bíblia da Mulher, que foi publicado em 1895. E olha o que acontece. Ela acusa, através da sua literatura, a Bíblia de ser machista. E a Bíblia de ser um livro meramente humano. Gente, como que nós vamos acusar esse livro de ser um livro meramente humano? Um livro que foi escrito num curso, num período de mais ou menos 1.500 anos. Um livro que foi escrito em 3 continentes diferentes. Um livro que foi escrito em 3 idiomas diferentes, grego, hebraico e aramaico. Um livro que teve mais ou menos 40 autores diferentes. Um livro que, segundo Timóteo 3,16, diz que toda a escritura foi escrita pelo homem, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Um livro que apresenta um único eixo teológico: criação, queda e redenção. Um livro que aponta para o único protagonista, Cristo. E Cristo sendo protagonista direta e indiretamente em todos os livros dentro da Bíblia. Aí, porque a Bíblia é machista. Gente, olha que absurdo isso. Nós temos aqui livro como o de Esther, o de Ruth, narrando, contando histórias de 2 mulheres. Nós temos Cristo falando, conversando, abordando, indo até mulheres, numa época em que a cultura abominava isso. Não podia, líderes religiosos não podiam conversar com mulheres em público. Vocês se lembram da mulher samaritana que tinha um passado nebuloso e Cristo vai até essa mulher e ele se revela pela primeira vez ser o Messias. Vocês se lembram de Maria Madalena? De quem o Senhor expeliu 7 demônios, e foi a essa mulher a quem ele se apresentou, se revelou depois de ter ressuscitado. Vocês se lembram daquela mulher que iria ser apedrejada devido à cultura da época? O Senhor foi até ela e impediu que ela fosse apedrejada, e nós poderíamos ficar a noite toda aqui falando de N exemplos, como acusar a Bíblia de ser machista. Porque Deus cria primeiro o homem, e aí é machista. Então a mulher fica em condição inferior, mas se for assim, os animais são melhores. Tem mais consideração, mais relevância, o que não faz nenhum sentido. Bem, vamos para Alexandra Kollontai. Érica, por que você está falando de todas essas mulheres? Essas mulheres, através de suas literaturas, têm ensinado essa geração coisas horríveis, coisas contrárias à palavra do Senhor, que é a nossa única regra de fé e prática. Mas nós, eu e vocês, pela graça do Senhor e para a glória do Senhor, nós nos levantaremos e falaremos a respeito da verdade. Porque é isso que o Senhor requer de nós, queridas. Que falemos a verdade no lugar da mentira que está sendo proclamada. E a verdade não é uma teoria, não é uma ideia, não é a filosofia, é Cristo.
e Cristo por meio de sua palavra. Alexandra Kollontai, socialista russa, em 1920, publicou um livro chamado O Comunismo e a Família. Então, eles dizem que é o casamento do feminismo com o comunismo. Então, ela dizia assim que filho é um problema. E é um problema, segundo Alexandra Kollontai, para o Estado resolver. E então, e é interessante que Alexandra Kollontai não tinha a mínima noção de que, ao falar isso, que filho é um problema e é um problema para o Estado resolver, que ela não tinha noção de que filho, gente, filho é bênção, filho é herança do Senhor, e a herança implica responsabilidade, implica valor, não é mesmo? Vocês bem sabem que na Bíblia não tem nenhum lugar aí falando que quando Deus quis amaldiçoar um povo, ele enviou a esse povo filhos. Não, Deus envia filhos ao povo como um sinal de bênção. Mas ela não tinha noção de que criar filho implica formar caráter. E caráter de Cristo. Mas aí ela tem uma maneira, ela apresenta uma maneira de libertar as mulheres. E esse livro dela traz essa fórmula de libertação para as mulheres. E essa libertação essa fórmula de libertação que ela apresenta está muito, muito presente, contribuiu muito para o feminismo dos nossos dias. E então ela diz o seguinte: para a mulher se sentir liberta, para a mulher ser liberta, ela precisa, primeiro, se libertar da condição de mãe. Segundo, se libertar da condição de esposa. Terceiro, se libertar das responsabilidades de dentro de casa. Como que vai acontecer isso? Então ela dá a receita. Filho, evitem, não os tenham, mas se tiver, deixa para o Estado cuidar, educar, criar, mas não querendo que se recorra ao aborto. Marido, como que vai resolver? Segundo Alexandra Kollontai, tenham relacionamentos abertos, vários, ao mesmo tempo, com todo mundo e com ninguém. E então, pelo entendimento da Alexandra Kollontai, assim a mulher não teria a responsabilidade com a casa, com os deveres domésticos. Essa é a fórmula de libertar as mulheres apresentada pela Alexandra Kollontai. É isso que a gente tem visto em nossos dias? Não é muito, não é muito atual? Parece que a gente está falando sobre os nossos dias, não é? Ainda na primeira onda, e a gente vai sair agora da primeira onda, eu quero falar rapidamente de uma outra feminista chamada Margaret Sanger. Já ouviram falar sobre essa mulher? Já ouviu falar sobre essa mulher? Já. Gente, não fica lendo muito, leiam. Mas não fica muito, tá? Cuidado. Não, mas leiam, tem que ler, a gente tem que entender. Porque para a gente combater qualquer coisa, a gente tem que conhecer os dois lados. O que ele está falando? Não, é isso? Não, não é. Então, deixa eu ver o que a Bíblia está falando. A gente tem que conhecer o time de lá e vir com a Bíblia rogando a Deus graça. É assim que a gente enfrenta os nossos inimigos. Bem, Margaret Sanger, conhecida como uma feminista teórica e muito importante para o movimento, também conhecida como eugenista. Já ouviram falar nessa? Eugenista, daquela ideia de eugenia, de seleção. Quem deveria nascer, viver? Porque ela defendia a ideia absurda de que crianças negras, pobres e com alguma deficiência não deveriam ter o direito de viver. Ela chegou a defender a ideia de que deveria haver uma lei que obrigasse os casais a terem um filho somente. Ela foi chamada mãe do movimento pró-aborto. É a partir dela que vem a famosa frase: meu corpo, não, minhas regras. Isso, que bobagem. Que corpo meu, que
coisa ridícula. Eu gosto muito de citar isso. Já ouviram aquela frase que fala assim: "Ah, cada um tem o seu preço". Já ouviu? Já ouviram essa frase? Todo mundo tem o seu preço. É verdade. Nós também. E o nosso preço foi pago com preço de sangue por alguém que não tinha pecado algum. Logo, esse corpo não é meu, não me pertence, é templo do Senhor. E importa que eu viva para a glória do Senhor, segundo a vontade dele. Tem nada de meu aqui mais não. Então, vem daí meu corpo, minhas regras. Por quê? Porque ela. Gente, vocês estão vendo meu porquê? Eu me sinto tão à vontade quando eu estou falando em Minas Gerais, porque a gente vai falar o porquê lá fora, o povo fica fazendo chacota com a gente. Ah, mineirinho, não sei o quê. Mas eu só vou continuar amiga de vocês se vocês não vierem com aquela frase de que Uberaba é bairro de Uberlândia. A gente vai ser muito amiga até. Tá? Então, assim, vamos estabelecer a nossa amizade até nesse território. Voltando. Não, mas eu gosto de Uberlândia. Povo bom, povo agradável, receptível. Receptivo, receptível. Me ajuda, receptivo. Tá vendo? Ninguém faz nada sozinha. Eu gosto de Uberlândia, eu gosto muito mesmo. E depois vocês têm que ir lá em Uberaba também. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu aprendi a fazer pão de queijo. Vocês estão convidadas. Não, eu tô muito metida com isso, que eu não sabia fazer pão de queijo. Eu ficava comprando. Não, vocês já compraram já, minha mãe, deixar eu sozinha, né? Não, e eu aprendi a fazer o pão de queijo. Tá 100%? É claro que não, gente, mas eu deixo eu ficar metida. Estão todas convidadas a irem a Uberaba experimentar meu pão de queijo. Bom, a Margaret Sanger, ah, ela apresentou uma fórmula para libertar as mulheres. O que ela dizia? Ela dizia o seguinte: as mulheres só serão libertas de verdade quando, assim como os homens, elas puderem ter as suas relações sexuais sem a consequência da gravidez. Então, ela abre a sua primeira clínica, ou melhor, a primeira clínica de aborto, localizada no Brooklyn, né, nos Estados Unidos, no bairro onde a população era, em sua grande maioria, de pessoas negras, em 1916. Mas aí ela tem que ir embora, fugida, vai para outro país porque era ilegal, senão ela seria presa. Volta em 1921, abre novamente a sua clínica de aborto, se torna a maior clínica de aborto do mundo, chamada Clínica de Planejamento Familiar. O nome é bem interessante, mas não tem nada a ver, é de matar bebê mesmo. Então, ela abre a sua clínica, se torna a maior do mundo, localizada em mais de 180 países, onde são realizados mais de 324 mil abortos por ano, que tem uma receita anual de mais ou menos 1,5 bilhão de dólares por ano, e que foi manchete em 2015 a nível mundial, porque estava contrabandeando tecidos e órgãos de bebês que eram abortados. Ela foi quem disse que o maior favor que uma família pobre possa fazer aos seus filhos é não tê-los. Margaret Sanger. Agora a gente sai da primeira onda e entra na segunda. Quanto tempo eu tenho? Por favor. Ah, Ô, gente, olha, isso é um perigo. Se o marido de vocês escutem essa frase, tá livre, eu tô enrolada. Vocês não, ó, essa é uma frase que vocês não devem falar para quem tá com o microfone na mão. Mas vamos lá, a gente vai entrar na segunda onda. Espera só um pouquinho. Então, na segunda onda, eu quero falar rápido sobre a Kate Millett. Kate Millett, ela teve uma relevância muito grande para o movimento feminista. Em 1970, ela publicou um livro chamado Política Sexual. Kate Millett foi a primeira a escrever sobre uma palavra que está em alta: patriarcado.
Todo mundo tem ouvido falar sobre o patriarcado. Kate Millett foi a primeira a escrever sobre o patriarcado, mas não sobre o verdadeiro patriarcado, não sobre o sentido real, verdadeiro do patriarcado. E onde está o verdadeiro sentido sobre o patriarcado? Nós encontramos na Bíblia. O que quer dizer o patriarcado? Governo do pai. Que liderança é essa? A liderança que nós lemos lá em Gênesis. Uma liderança exercida com amor sacrificial, se for preciso dar até a própria vida pela mulher, pelos filhos, pela família. Uma liderança exercida com amor que protege, que ama, que provê. Esse é o tipo de sentido patriarcal que se perdeu no tempo, porque em 1970, quando ela lança esse livro, ela lança também, ela chama as mulheres e apresenta, olha, esse é o nosso inimigo, esse é o causador de todas as opressões sofridas pelas mulheres. Este, portanto, segundo Kate Millett em sua literatura, este é o inimigo a ser atacado e destruído. E então ela começa a desenvolver sua obra sobre o patriarcado que ela cria, que ela apresenta e que está tão presente em nossos dias, especialmente na área educacional. Então, ela diz o seguinte: as mulheres, para serem libertas, elas precisam passar por uma transformação. A sociedade precisa passar por uma transformação. E que transformação é essa? Que as crianças, os filhos, ela era socialista, que os filhos passem a ser educados, criados pelo Estado, porque assim as mulheres serão como os homens. As mulheres não terão responsabilidade com filho, com criação de filho, assim como os homens não têm. É daí que vai vir a liberdade para as mulheres. Vocês estão vendo que tudo é propondo uma forma de libertar as mulheres? E nós sabemos que o único que pode libertar qualquer pessoa é o Senhor. As pessoas estão carentes, minhas irmãs, disso daqui, da verdade que liberta, que restaura, que tira a cegueira. E então, a Kate Millett fala, olha, duas coisas, mulheres, devemos lutar por duas coisas. Precisa haver uma revolução, porque ela olha para a primeira onda e fala, olha, essa luta por direitos civis nem é de longe o alvo do movimento feminista, porque o alvo do movimento feminista, segundo a Kate Millett, era instalar uma revolução sexual, e vocês estão percebendo que tudo hoje está voltado para esse lado erótico. Até as criancinhas na escola, elas estão sendo ensinadas, estimuladas fortemente através das canções, das literaturas, para esse lado erótico. Vocês têm percebido isso? Então, ela propõe, olha, tem que haver uma revolução sexual e a gente tem que atacar e destruir o sentido do patriarcado. Então, ela propõe o seguinte: para que as mulheres sejam de fato, verdadeiramente libertas, elas precisam ter total acesso ao aborto e as crianças precisam ter o direito de se expressarem sexualmente, ou seja, as crianças, repito, as criancinhas, segundo essa feminista teórica, deveriam ter o direito de terem relações sexuais com pai, mãe, adultos, jovens, adolescentes, com tio, pedofilia. E isso é uma pauta que está para ser analisada no campo político. Vocês têm ouvido alguma coisa sobre isso? Gente, isso é tão grave, mas isso não. Isso soa muito presente em nossos dias, mas isso começa lá atrás. Isso é muito sério. Bom, ainda na segunda onda, Simone de Beauvoir, vocês já ouviram falar sobre Simone de Beauvoir? Ouviram falar bem? Hã? Não? Hã? O que você ouviu falar sobre ela?
Exato, isso que você falou tá certíssimo, porque o que a Simone de Beauvoir representa é uma fala, um nome muito importante para o movimento feminista moderno. Ah, em 1949, ela publicou sua principal literatura em 2 volumes, daí, sei lá, 300, 400, quase 600 páginas. Eu li 3 vezes os 2 volumes. A leitura indigesta, a leitura horrível, mas muito necessária para você entender o que elas estão pensando, o que Simone de Beauvoir pensa a respeito de suas propostas. E então, em 1949, eu li as outras literaturas dela também. Em 1949, ela publica O Segundo Sexo, que é essa que eu estou te dizendo. E aí, nessa literatura tem a famosa frase dela, né? Não se nasce mulher, torna-se. O que quer dizer isso? Quer dizer que a mulher é o resultado de uma construção social. Ou seja, para Simone de Beauvoir, a mulher é o resultado daquilo que a sociedade faz dela. E isso está voltado para servir ao homem. Em poucas palavras, é essa a concepção, a teoria dela sobre a mulher nesse sentido. Mas eu até peço licença, eu gostaria de ler algumas frases que eu retirei, que tem aqui no meu livro, que eu retirei deste livro, frases da Simone de Beauvoir, que diz, aspas, a mulher é um útero. Vocês têm ouvido essa frase nos últimos dias pela internet? Lembram da Erika Hilton? Por que esse nome, né? Tantos nomes. A mulher é um útero. Você tá rindo, né? A mulher é um útero. Frase da Simone de Beauvoir. Outra frase. O corpo da mulher é um problema. O corpo da mulher é inferior. A carne da mulher é amaldiçoada. A gravidez é a suprema aniquilação da mulher. A nenhuma mulher deveria ser dado o direito de ser mãe. Simone de Beauvoir. Quem foi Simone de Beauvoir? Uma mulher altamente intelectual, ela teve mais de ela teve mais de 4 graduações e considerada muito inteligente, muito capaz intelectualmente. E eu li um outro livro, quem quiser saber mais sobre a Simone de Beauvoir, vou deixar a dica aqui, da Carole Simon Jones. É um livro pouco mais de 600 páginas. É uma obra fantástica. Ela pega os escritos, os diários, as cartas de Simone de Beauvoir, os recortes dos jornais da época e escreve esse livro. E aí uma coisa me chama a atenção. Num desses diários, a Simone de Beauvoir escreveu o seguinte: um dos meus sonhos é me casar e construir a minha família. Quando ela era jovenzinha. Simone de Beauvoir logo conheceu seu amante Jean-Paul Sartre, o pai do existencialismo pessimista, né? Aquele que diz que aquilo que a gente faz é que determina a nossa essência, né? Então, ela teve um relacionamento aberto com ele por mais de 50 anos, em que tudo era permitido, menos mentir um para o outro. E para ela, a base de um relacionamento. Gente, eu tenho muita informação sobre Simone de Beauvoir, só eu não consigo trazer tudo aqui agora. E ela diz o seguinte, que a base para um bom relacionamento é 0 filhos, 0 casamento, nada de casamento, nada de filhos. E, e que a bissexualidade era uma forma de se evitar tanto o casamento com homem, como também de se evitar filhos. Bissexualidade que ela experimentou. Então, ela foi professora, vocês devem ter ouvido falar sobre isso, devem ter lido sobre isso em algum lugar, que ela aliciava as suas alunas menores. Tinha relação sexual com as suas alunas menores. O seu amante, todo animadinho, começou a participar, formando trisais. E muitas dessas meninas ficaram depressivas, ficaram grávidas, e a Simone de Beauvoir recorreu e incentivou o aborto, porque imagina só, sair a notícia de que a aluna ficou grávida do famoso filósofo Jean-Paul Sartre. A Simone de Beauvoir recorria a um médico na época para realizar vários
que realizou vários abortos. E numa entrevista, ela foi perguntada se ela mesma realizou algum aborto. Ela disse que realizou um, mas acredita-se que ela tenha realizado mais de um, não se sabe ao certo. Mas Simone de Beauvoir cometeu crime de pedofilia. Simone de Beauvoir defendeu pedófilos. Ela e o amante foram. Simone de Beauvoir incentivou, falou e defendeu sobre a questão do aborto. Os livros dela, as literaturas falam muito abertamente sobre isso. As literaturas dela são literaturas altamente cobradas nas universidades, estão presentes em nossa sociedade. Simone de Beauvoir grita em nossos dias. E aí, uma coisa que por onde eu tenho ido, eu tenho conversado com muitas professoras de escola bíblica dominical. E eu tenho ficado preocupada com uma coisa que eu tenho visto, que eu tenho percebido. As classes da de escola bíblica dominical têm sido, eu não sei, honestamente, eu não sei se por falta de conhecimento, falta de preparo, mas está tendo muita professora, muito professor feministas dando aula para os nossos jovens, os nossos adolescentes, que estão defendendo essas teorias, direto ou indiretamente. Ô, gente, isso é muito sério. Talvez por falta de conhecimento mesmo. Talvez nem estão fazendo isso, porque assim, a propaganda do movimento feminista, vamos falar a verdade, é atraente, é sedutora, comove, luta pelos direitos civis. Mas é sobre isso o movimento feminista? Vamos pesquisar? É sobre isso? Claro que não é. Então, assim, é preciso ter muito cuidado sobre isso. Muito cuidado. Bem, Simone de Beauvoir é um nome muito importante para o movimento feminista. Falei muito pouco sobre algumas de suas teorias, mas eu quero falar agora sobre Beth Friedan, que lançou em 1963 a sua principal obra chamada A Mística Feminina. E mística, por que mística? Por que mística tem a ver com aquela ideia de mentira? Ela se reuniu com várias amigas do tempo da faculdade, e aí elas estavam conversando lá, e aí elas começaram a trocar lá uma ideia de que depois que elas se formaram, elas não estavam felizes sendo dona de casa, sendo mãe, sendo esposa. E ela, eu tenho uma ideia. Eu vou escrever sobre isso. E aí ela chama um monte de mulheres intelectuais para poder ajudar na construção dessa obra. Elas desistem, falam, não vou participar disso. Enfim, ela publica esse livro chamado A Mística Feminina. E o que quer dizer? Resumidamente, que essas mulheres, as mulheres que se identificam como mulheres felizes, realizadas, sendo mãe, esposa, que cuidam do lar, da casa, mulheres assim, normais, mulheres normais, que essas mulheres que se identificam dessa forma e que se dizem felizes, isso é uma mentira. Por isso, mística feminina. Eu não sei, eu ainda não consegui identificar. Eu não sei se Beth Friedan precisou de validação. Sei que ela defendia fortemente a ideia de que a mulher que se dedicava, né, à maternidade, ao lar, essa mulher em nada contribuía para o crescimento social, em nada, não tinha nada para oferecer à sociedade. E eu me lembro do poeta William Wallace, que disse aquela frase tão famosa: a mão que balança o berço é a mesma mão que governa o mundo. Meu Deus do céu, olha que nobre isso, a preparação das próximas gerações. Olha que grande, que precioso é isso. Me lembro também da mulher
de Provérbios 31, a mãe do rei Lemuel, que está dando as características, né, para o filho arrumar uma esposa. E aí, lá em Provérbios 31, a gente vai vendo tantas características, né, daquela mulher virtuosa, que realizava tantas atividades, realizava. Gente, eu vou puxar para o nosso lado também. Ela realizava tanta coisa, ela tinha tantas habilidades, mas não era isso que tornava essa mulher virtuosa. Não. O que tornava essa mulher virtuosa era o fato dela servir ao Senhor. E em servindo ao Senhor, ela servia aos seus. E não somente aos seus, os de casa, ela servia também aos de fora. Mas não foi isso que Cristo veio fazer? Não foi servir? Bem, a Betfrida convoca as feministas e fala: olha, eu vou apresentar o problema para vocês. O problema é que essas mulheres, mães, esposas, não sei o quê, que estão dizendo aí que são felizes, ficando grávida, cuidando dos bebês, cuidando do esposo, cuidando da casa, isso é uma farsa. E isso é imaturidade. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos, nos distanciar dessas mulheres. Porque isso é pequenez, isso é inferioridade, isso é imaturidade. E então ela propõe isso e propõe mais. Aqui ela está dando a receita para que as mulheres se tornem libertas. Vocês estão percebendo, né? E ela propõe mais. A partir de agora, nós vamos abandonar o feminino. Vocês têm visto tantas mulheres que têm adotado um estereótipo masculinizado. A própria Betfrida, se você olha para ela, você percebe que é intencionalmente bem masculinizada. Então, vamos abandonar o feminino. E aqui está o ponto mais alto da proposta dela para a libertação das mulheres. O que seria? E isso, gente, antes de continuar, eu quero só abrir um parêntese aqui. Eu não quero me referir de uma forma que condene mulher que trabalhe, que não trabalhe. Não é esse o caso. Cada mulher está vivendo uma realidade, eu, você. Cada mulher está vivendo uma realidade diferente e está tudo bem. Ninguém está aqui para julgar, criticar, condenar a realidade de nenhuma mulher. Tem mulher que precisa sair para trabalhar para levar a comida para dentro de casa, porque senão ela não vai ter o que comer e nem dá para os filhinhos. É uma realidade. Talvez ela seja sozinha, eu não sei. Não, essa fala minha não tem a ver com um teor condenatório. Voltando. A Betfrida, então, apresenta o seu ponto mais alto para a libertação das mulheres. E ela diz: a partir de agora, nós investiremos tudo, absolutamente tudo, para aquilo que será o nosso ponto mais alto para a libertação: a carreira profissional. A carreira profissional. Vamos apostar tudo em nossa carreira profissional. É ela que vai nos fazer felizes. É ela que vai nos tornar libertas, realizadas. Vamos apostar tudo. Vocês têm percebido? Acabou o tempo, tá acabando. Tem mais um pouquinho? Gente, pode. Me controla. Mais um pouquinho, dá? Tá bom. Voltando. A gente vai correr um pouquinho, senão você posta lá para fora. Então, 5 minutos? Quanto tempo eu tenho? Que aí eu me. Então a gente vai. Não, vou respirar agora. Não, tô tomando água, gente. Tô achando que eu passei muito. É porque essa palestra eu faço ela em 2 horas. Normalmente eu faço, o pessoal programa 1 hora, um cafezinho e mais 1 hora. Então, eu tô fazendo assim, bem resumidamente aqui. Aí eu fico preocupada com a hora, porque é à noite, né? Para vocês. Aí a Betfrida fala: gente, nós vamos investir, apostar tudo para aquilo que vai nos libertar, nos tornar realizadas de verdade, a carreira profissional. E aí, ela fala: gente, vamos esquecer filho.
Filho vai atrapalhar nossa carreira profissional. Vamos apostar tudo na carreira profissional. E o que nós temos visto é muito sobre isso. Mulheres que têm cada vez mais adiado a maternidade para se dedicar à carreira profissional. Mulheres que têm optado por colocar cachorrinho no lugar de bebê. Vocês têm visto isso? Têm lido sobre isso? Têm acompanhado sobre isso? Não é uma crítica, não é uma crítica. Mas vocês se lembram de Gênesis, multiplicai-vos. Eu só quero lembrar sobre isso, tá? Não é ameaça também não, tá, gente? Bem, então ela faz essa proposta para libertar as mulheres. E aí, olha só que interessante. Eu trouxe, não vou ler que não vai dar tempo. Eu trouxe, tá aqui no meu livro, uma pesquisa muito séria, mostrando que desde o lançamento, a publicação do livro dela, quando ela apresenta essa fórmula para libertar as mulheres, de lá para cá, 1963, de lá para cá, nunca na história as mulheres investiram tão pesado na carreira profissional. Nunca na história as mulheres adiaram ou recusaram tanta maternidade. E nunca na história as mulheres precisaram tomar tanto ansiolítico como calmante, tanto remédio para dormir, para depressão, para acordar, para levantar, para sorrir, para tudo. E nunca na história houve tanta mulher se declarando infeliz. Será que resolveu a proposta para libertar as mulheres? Vamos entrar na terceira onda agora, em nossos dias. E eu quero falar rapidamente para a gente fechar sobre duas mulheres, sobre duas feministas teóricas, sendo a primeira a Judith Butler, que está viva, que em 1990 publicou um livro chamado Problemas de Gênero. Eu teria muito para falar sobre a Judith Butler. Como eu gostaria de me encontrar com ela e trocar uma ideia com ela, com a Bíblia nas mãos. Ela diz o seguinte: primeiro que ela pega carona numa teoria que nem é dela. Ela pega uma teoria do Dr. John Money, que em 1950 diz pela primeira vez que gênero não é a mesma coisa que sexo. Bem, mas isso é uma outra história, que a gente não vai ter tempo para falar, mas eu tenho toda a história completa aqui. Aí, a Judith Butler vem com essa história de que sexo não é igual a gênero. Vocês se lembram? Vocês vão ter que me acompanhar agora, vocês vão me deixar aqui fazendo papel de uma senhora muito experimentada. Não. Vocês se lembram antigamente nos hotéis, quando a gente chegava, tinha lá o papelzinho, nome, endereço, aí tinha assim, sexo ou gênero, era a mesma coisa. Vocês se lembram, né, gente? Lembramos. Sim, não vamos deixar a Érica como uma senhora sozinha na noite. Era assim. Faz de conta que vocês se lembram. Era assim. Gênero e sexo era a mesma coisa. Aí veio a Judith Butler. Não é a mesma coisa. Então ela começa a se desenvolver. Gente, ela é uma professora canadense que ganha milhões para ficar criando essas teorias. Muitas nem são dela. Essas teorias nascem no ambiente acadêmico, numa linguagem altamente formal, e vem para nós aqui, para a área política, para a área do judiciário, numa outra linguagem, e desce para as escolas numa linguagem bem simplificada e atuante, de modo que todo mundo consiga aplicar. Então, aí ela vai dizer, sexo não é igual gênero. Sexo é a questão biológica e gênero é uma adequação social com a qual você se identifica. Ou seja, para ela, a pessoa precisa ficar buscando por gêneros com os quais ela se identifica. Por exemplo, eu posso me identificar agora à noite com uma criança. Eu posso amanhã de manhã, pela manhã, me identificar com um cachorro.
Eu posso amanhã, na hora do almoço, me identificar como um homem. Eu posso amanhã à noite me identificar, sabe? Olha que caos social, caos de identidade, que loucura! Então, ela fica estimulando que a pessoa tem que buscar por gêneros com os quais ela se identifica. E ela vai além de Simone de Beauvoir, porque a Simone de Beauvoir diz: não, não se nasce mulher, torna-se. Ela é pior. Ela diz que nem existe mulher. E foi ela mesma quem disse numa entrevista que nem se pode mais dizer que o movimento feminista se trata de mulheres, porque nem existe mulheres. Ela disse isso numa entrevista. E mais, ela disse o seguinte: olha, nós sabemos que essas coisas são teorias de um universo que nem existe, mas a gente vai fazendo narrativa em cima de narrativa e repetindo essas narrativas até que elas se tornem naturalizadas e então elas vão ocupando o lugar da verdade até que tudo se torne normal e aceito pela sociedade. Vocês estão percebendo o como que eles utilizam o mecanismo que eles usam para inserir esse caos em nossa sociedade e ocupar o lugar da palavra de Deus? Deus criou homem e mulher, e ela vem com essa mentira, e é uma mentira que está presente no judiciário, na política, em todas as áreas da sociedade, porque o movimento feminista é uma cosmovisão, uma lente que se pretende ler a todas as áreas da sociedade. E é isso que está acontecendo com a nossa sociedade. E nós não podemos, tendo a verdade, tendo essa verdade, a única verdade em mãos, nós não podemos nos calar, queridas. Nós não podemos ser omissas. Nós somos convocadas para uma grande missão. E nós não precisamos sair do nosso território regional para executar esta missão, porque nós já estamos no território. Vocês se lembram de Esther 4,14, que diz: se não foi para isso que você foi chamada, se tornou rainha, nós fomos colocadas aqui. Nesse tempo, neste lugar, nós estamos aqui nessa missão. Não precisamos ir para fora do Brasil, fora de Minas. Não. Na escola, no trabalho, em nosso lar, em nossa rua, em todos os lugares. É o nosso campo missionário. E mais, a nossa rede social é o nosso campo missionário. E eu gostaria de deixar aqui com vocês algo para vocês refletirem com muito amor, como nós estamos usando as nossas redes sociais, como nós estamos expressando o caráter de Cristo através das nossas redes sociais. Quanto tempo nós temos usado as redes sociais em contraponto à palavra do Senhor? Nós estamos numa missão, nós estamos sendo bombardeadas a todo tempo. Os nossos filhos estão sendo bombardeados, os nossos netos estão sendo bombardeados, a nossa família está sendo bombardeada, a nossa cultura está sendo bombardeada, a nossa igreja está sendo bombardeada. Nós estamos no fogo cruzado, nós estamos numa missão e precisamos nos preparar. Érica, como nós vamos nos preparar? Com a verdade, só se combate a mentira com a verdade. Tempo gasto com a verdade. Busca pela graça do Senhor. Porque todos os dias nós nos deparamos com uma situação, com uma oportunidade, repito, com uma oportunidade de falar, de evangelizar. E o mundo carece da graça do Senhor. Essas mentiras, elas estão presentes em um lugar onde está faltando a verdade, que não é uma teoria, uma filosofia, é Cristo e Cristo por meio da sua palavra. Bem, a Monique Wittig, que foi uma feminista que publicou em 1973 um livro chamado O Corpo é Lésbico. Ela disse o seguinte: o padrão ideal para a mulher é o lesbianismo.
E muitas meninas. Mês passado, eu tive a oportunidade de falar numa igreja em Uberaba, e num determinado momento, uma irmã levantou a mão e ela pediu para participar. Ela disse que a filhinha dela, de 4 anos, chegou em casa e pediu para mudar de nome, perguntando se podia ser menino, porque ela tinha ouvido falar sobre isso na escola. Ô, gente, eu sei que eu estou falando numa área em que eu me sinto muito à vontade, entre irmãs que conhecem a palavra do Senhor. Talvez se eu estivesse dizendo isso aqui no campo acadêmico, eu seria altamente criticada. E eu poderia ouvir a palavra: que tempo que você vive, onde você está. Mas é isso que acontece, não é? Não é isso que está acontecendo? A narrativa repetida, tomando espaço, o lugar da verdade. E então Monique Wittig diz: olha, para a mulher ser liberta, ela tem que buscar o padrão lésbico, porque assim ela não vai ter contato com o homem e nem vai ter filho. Monique Wittig faz uso da estrutura, do mecanismo proposto por George Orwell para implantar uma revolução. Então, George Orwell explica que para implantar uma revolução, primeiro você muda o jeito de falar. Depois você muda o jeito de pensar. E depois você muda o jeito de agir. Mudando o jeito de falar, muda automaticamente o jeito de pensar, que mudará o jeito de se comportar. E então ela começa a propor que a mudança precisa ser na fala. Por que a mudança na fala? Para fugir de qualquer teoria, qualquer intenção, qualquer alusão sobre masculino e feminino. E agora nós estamos nessa era em que tudo é voltado para a minoria. Né? Parece que a minoria agora é mais importante do que a maioria. E então ela fala: olha, tem que mudar a fala. Nós vamos colocar aí uma linguagem neutra, que não faz alusão a pai, mãe. Vocês têm visto nas escolas, que não tem mais dia. Eles estão querendo tirar dia do pai, da mãe, para colocar o dia do parente. Não tem pai, mãe mais em algumas escolas, né? A parentalidade, eu falo sobre isso no livro. Então, ela diz o seguinte: olha, a gente tem que colocar uma linguagem neutra para fugir do masculino e do feminino. Coloca aí uma vogal E no final da frase. Amigue, bobagem, porque se fosse assim, pente, que acaba com E, não seria masculino, não é mesmo? Os professores da língua portuguesa explicam isso muito bem. Na transição do latim para o português, o gênero neutro foi substituído pelo gênero masculino. Por isso que nós, quando vamos cumprimentar várias pessoas ao mesmo tempo, dizemos apenas boa noite. E isso vale para homem, para mulher, enfim. Mas não, elas têm desrespeitado a língua portuguesa. O doutor da língua portuguesa, Nosley Borges, se posicionou sobre isso. Ele declarou o seguinte: que não faz o menor sentido um grupo de pessoas querendo representatividade atacar a língua portuguesa. Mas isso faz parte de um mecanismo para implantar uma revolução, que não é uma revolução, é uma tentativa de redefinir a realidade. Não é uma reforma. É uma tentativa de redefinir a realidade. Monique Wittig, então, vai apresentando essas propostas para instalar, na minha opinião, o caos na sociedade. E o feminismo, queridas, eu acabei de dizer isso, é uma cosmovisão. E como cosmovisão, se pretende atingir a todos os nichos da sociedade. E o judiciário não fica de fora. Não fica. Eu trago dois capítulos dedicados a isso. O judiciário não fica de fora. Quando eu fiz o curso de direito, e lá a gente sempre ouvia a seguinte frase: juiz bom é juiz que provoca revolução. Ou seja,
aqui nos dias atuais, o que temos visto, por exemplo, o artigo 226 da Constituição Federal diz que o casamento, né, seria entre um homem e uma mulher, mas nós já temos a permissão para casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já se tem notícia de solicitação de casamento com humano e vaca, humano e cobra, humano e árvore. E a última agora que eu tive notícia, pedindo solicitação para casar a pessoa com ela mesma. Vocês estão percebendo o caos, a bagunça que isso vai provocando no emocional, no espiritual? Queridas, a serpente é ardilosa, é muito ardilosa. E a Bíblia nos informa que os nossos verdadeiros inimigos são espirituais. Assim como o apóstolo Paulo nos informou em sua carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 12. Essa crise cultural que estamos presenciando, vendo, acompanhando, se essa crise, minhas irmãs, for uma crise de caráter espiritual, e eu acredito que sim, que seja, não nos enganemos. A solução haverá de ser, portanto, espiritual. Espiritual. Esses princípios, os princípios que tanto consideramos, prezamos, viver de acordo com esses princípios que têm sido tão criticados e desprezados, requer de nós, queridas, compromisso com Deus e firmeza de caráter. As artimanhas são descritas como fortalezas difíceis de serem vencidas. Por quê? Porque elas pretendem arrancar de nós a palavra de Deus que o Espírito Santo colocou em nós. E se o inimigo das nossas almas pretende arrancar, destruir a palavra de Deus que está em nós, sejamos sábias. E nessa palavra eterna, construamos a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Podemos orar? Eu gostaria de pedir para ficarmos todas de pé. Senhor, aqui estamos, ó Pai, as tuas servas, as tuas filhas, tão carentes de ti, Senhor, tão carentes por conhecer ainda mais o Senhor, por conhecer ainda mais a tua palavra. Ah, Senhor, como somos sedentas, Senhor, por tua palavra, Pai. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, que nesse tempo consigamos dedicar, usar, ó Deus, administrar o nosso tempo, ó Pai, com a tua palavra. Ó Deus, que possamos administrar o nosso tempo, Senhor, na tua presença. Por quê? Porque o Senhor é tudo que nós temos. O Senhor é a nossa pérola de grande valor, ó Pai. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, como nós desejamos o Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, nós pertencemos a Ti. E nós rogamos que o Senhor não permita que nada tire essa certeza de nós, ó Pai. Ó Deus querido, ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos a sermos luz, ó Pai, onde há trevas, mas nós não podemos fazer nada por nós mesmas. Ó Deus, nós carecemos da Tua presença, da Tua graça e da Tua direção. Desejamos viver, Senhor, de modo que a nossa vida, toda ela, aponte para a Tua glória, Senhor. Ó Deus, te damos graças pela salvação em Cristo. E, ó Deus, eu te dou graça pela vida destas servas do Senhor, que o Senhor mesmo trouxe neste lugar. Pai, tantos bebezinhos a caminho, eu te louvo, Senhor, por esses bebezinhos
filhos que o Senhor, ó Pai, tem cuidado, formado e colocado a tua imagem ainda no ventre. Louvado seja o Senhor. Ó Pai, abençoe essas mulheres que aqui estão, Senhor. Abençoe o casamento delas, abençoe a família delas, abençoe a vida espiritual delas, o trabalho. Abençoe essas mulheres, ó Deus, aquelas que estão solteiras, que o Senhor possa cuidar, abençoar e dar a direção do Senhor. Cuida delas, ó Pai, da saúde delas. Senhor, eu te louvo pela vida delas. Ó Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.